E hoje eu quero falar com você que recebeu uma palavra profética, com você que recebeu uma promessa de Deus. Você estava sentindo que aquilo ia acontecer, você estava todo preparado, toda preparada, mas de repente parece que seu barco começou a naufragar, as coisas começaram a dar errado, parece que você estava fora do caminho. Uma coisa estranha, né? Até de certa maneira frustrante, que as coisas começaram a apertar você de tal maneira que você começou até a desacreditar. Você ficou desanimado, você começou a pensar, será que aquela promessa é verdadeira? Será que Deus realmente tem isso para minha vida? Porque o que eu tenho visto parece que nada vai se cumprir. Está tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre Pedro, sobre o apóstolo Pedro. Coisas incríveis aconteceram na vida dele, um pouquinho da jornada dele. Uma das coisas que me deixa muito impactada, a história dele é incrível, né? Muitas pessoas amam e se identificam com a história de Pedro. É que Pedro, ele tinha tentado pescar a noite toda e não conseguiu pegar nenhum peixe sequer. Com a experiência que ele tinha, com todos os recursos que ele tinha, ele não conseguiu. Mas quando ele foi até a praia, ele se encontrou com Jesus. E Jesus disse: Pedro, posso usar o seu barco? Então Pedro permitiu que ele utilizasse o barco dele. Assim que Jesus terminou a sua pregação, Jesus falou para ele: Pedro, volte ao mar, lance a rede, você vai conseguir pescar peixes. E Pedro, ainda que estivesse desacreditado, ele falou: Mestre, já tentei pescar a noite toda, mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes. E foi isso que Pedro fez. Pedro foi até o mar, lançou a rede. E a rede veio carregada de muitos peixes. Tantos peixes a ponto de a rede quase se romper. E o barco dele praticamente começou a afundar. Então ele teve que pedir ajuda de um outro barco para que juntos, mesmo assim com muito peso, quase afundando, conseguissem trazer esses peixes. E Pedro, ele ficou tão impactado com isso que ele falou: Jesus, eu não sou digno. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E Jesus disse: Pedro, farei de você pescador de homens. Então aquilo foi algo extremamente incrível. Imagina se fosse você tivesse o privilégio de ter Jesus dentro do seu barco e te honrar e fazer um milagre tão grandioso. Assim foi o impacto do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Posteriormente, Pedro começou a fazer parte do grupo de Jesus, com os discípulos de Cristo. E olha só que interessante, né? Pedro, além de ser honrado pela pesca maravilhosa, ele ainda andou sobre as águas. Não é incrível? Jesus apareceu no meio da tempestade e falou: não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se és tu, faz com que eu caminhe até você sobre as águas. E Pedro foi até Jesus. Olha que incrível. E quando ele desviou o olhar, ele quase afundou. E Jesus salvou Pedro. E Pedro, como sempre, ele estava fazendo algo surpreendente. Quando Jesus disse: quem eu sou? Vamos ver lá, Mateus 16. Mateus 16, 13. Jesus perguntou, né? 15, disse-lhes: mas vós dizeis, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o Pai, meu Pai do céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo enquanto tu desligares na terra será desligado no céu. Olha que palavra poderosa. Então Pedro recebeu essa promessa incrível de que ele teria a chave, de que ele era a pessoa importante. Olha só, quando os discípulos discutiam entre eles quem seria o mais importante, olha a palavra que Pedro recebeu.
muito impactante, essa promessa incrível. Só que algo muito inusitado aconteceu. Quando Jesus falou da sua morte e ressurreição, que fala na sequência aqui, ó, Jesus começou a falar, né, que ele iria morrer e iria ressuscitar. Olha o que Pedro disse. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Olha só, Pedro, ele começou a se sentir tão aquele, né, que sabe das coisas, que ele começou a falar: não, isso não pode acontecer. Começou a querer até mudar a profecia de Jesus. Olha quanto era ousado Pedro, né? E depois, Jesus no mesmo momento falou assim: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim. Meu Deus, uma ofensa. Porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Olha só, então Pedro, ele estava vindo numa sequência de ser a pessoa mais incrível, com experiências mais extraordinárias. Mas de repente, Pedro, diante de todos, foi chamado do quê? De Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Então, primeiro ele recebeu uma promessa e daqui a pouco Jesus chamou de Satanás. Imagine como deveria ser naquele momento esse impacto de ser chamado de Satanás. Longe de mim, você não quer as coisas boas de Deus, você prefere as coisas dos homens. Como será que Pedro reagiu diante dessas declarações tão fortes de Jesus? Mais adiante, nós vamos entender no decorrer da história que os discípulos também tentaram fazer um milagre de libertar um filho de um homem de espíritos imundos e eles não conseguiram. Mais adiante um pouco da palavra de Deus, Jesus estava no Monte da Transfiguração e Pedro, como sempre, teve a atitude de dizer: vamos fazer 3 tabernáculos, Jesus. Um para você, um para Moisés e um para Elias. Mas ele ficou no vácuo, né? Porque teve toda aquela luz, de repente eles desapareceram. E como será que Pedro se sentiu ao perceber que ele tinha dado uma sugestão e ele não sabia nem o que ele estava falando? Mais adiante um pouco, ele faz promessas a Jesus, dizendo que amaria Jesus e que, se possível, se entregaria por ele. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes. Ou seja, pouco a pouco, toda aquela autoconfiança de Pedro, ela começou a ser provada. Toda aquela autoconfiança, tudo aquilo que ele acreditava, começou a desmoronar. Quando Judas chegou com os guardas e os principais sacerdotes no Getsêmani, Pedro queria ser o herói. Ele cortou a orelha do Malco, mas Jesus repreendeu e disse: guarde a sua espada, porque aquele que fere com espada será ferido. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvarem. Mas como iria cumprir as Escrituras? Eu espero você no próximo vídeo para a conclusão dessa história incrível. Com certeza Deus vai falar muito com você.